Olá, boa noite. Hoje é 29/10/2024. Antigo Testamento, parte 1051. Deuteronômio 22, versículo 28 em diante. Então, se o homem pegasse uma mulher no campo e ela fosse desposada com o marido, e como fosse noiva, e o homem forçasse ela e tivesse relação com ela, e a moça gritasse por socorro e não tivesse quem livrar, e ele tivesse cometido o ato com ela tivesse perdido a virgindade naquele momento, então ela era perdoada, porque ela não tinha consentido. No primeiro caso, se consentisse, ela morreria, ela e a pessoa que tinha se deitado com ela antes do seu noivo, naquele tempo. Então, hoje em dia, se uma pessoa forçar uma criança, um maldito, se diz que é ser de Deus, pode-se dizer que é de Deus ou do mundo. Se um infeliz forçar uma criança, seja homem ou mulher, ou seja, mulher mesmo, então ele é preso. É preso, é levado, é preso, e lá dentro às vezes é espancado, às vezes acontece de ser morto, e às vezes acontece também de ser estuprado por alguns detentos dentro da prisão. Hoje em dia acontece isso. Hoje em dia, se um cara estuprar uma criança, ou homem, uma criança fêmea ou macho, ele é preso, condenado lá e julgado. E apanha, é maltratado lá dentro. As leis hoje também estão muito sérias. Então, e isso deve ser exercido, deve ser praticado a lei. Porque um cara que pega uma criança e tem relações com uma criança, seja macho ou fêmea, é uma pessoa que merece ser preso. Merece. Como é que pode, né? E tem velhos e homens que têm essas vontades, essas intenções e esses desejos malignos. Então isso é coisa do diabo, do demônio. E às vezes alguns dizem que são até sacerdotes de Deus, pessoas de Deus, e fazem isso. Que serve ao demônio. Uma pessoa que serve a Deus não vai fazer isso. Então, Deuteronômio 22, versículo 28. Está escrito a lei. Então você vai ver a próxima parte da lei. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada, olha a parte boa. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, souberes, se virem ou se souberem, o que aconteceria? Veja só. Então, o homem que se deitar, que se deitou com ela, dará ao seu pai, dará ao pai da moça 50 círculos de prata. E, porquanto a humilhou, esse humilhar significa teve intimidade sexual, desonrou, lhe será por mulher, não poderá despedir em todos os dias da sua vida. Nenhum homem, entendeu? Nenhum homem tomará a mulher de seu pai. Nenhum homem tomará a mulher do seu pai, nem descobrirá a orelha de seu pai. Tinha outra lei, que nenhum homem poderia tomar a mulher do pai. Naquele tempo, tinha pessoas que eram filhos e tinham pais, e a pessoa tomava a mulher ali do próprio pai. Então não podia, era lei. Quem fazia isso cometia pecado, crime. Então, se o cabo achasse uma mulher, e ela fosse virgem e não fosse desposada, e ele tivesse deitado com ela, tivesse tido relações com ela, ele tinha que pagar 50 círculos de prata, porque tinha humilhado, ele será por mulher. Então ela seria mulher daquele homem que tinha tirado a virgindade dela, mesmo sem ter sido noiva dele. E não poderá despedir todos os dias da vida. Então ele tinha que casar e ficar com ela, até o último dia de vida dele. Então as leis de Israel. Isso era a vontade do Senhor. Então quem obedecer à vontade do Senhor não sofreria segundo a lei. Então se o cara não forçasse uma mulher, a mulher noiva, e um homem não forçasse, não tivesse relação com uma mulher que estava desposada, e a mulher virgem que estava desposada não tivesse, então eles não seriam apedrejados. Então se ela casasse virgem e não cometesse esse crime, essa falha, esse erro, então não era apedrejado. Então se o homem se deitasse com uma mulher, visto que a mulher estava desposada, casada, ou não, e entrasse a ela e o forçasse, o estuprasse, era erro, morreria. Então, para não cometer, para não acontecer, para ele não morrer, ele tinha que não praticar o crime naquele tempo. Era simples, era obedecer. E muitos, isso era de exemplo, para que isso não virasse
uma rotina normal em Israel. Então, quem obedecia, fazia a vontade do Senhor e não sofreria a justiça, o juízo de morte naquele tempo.